E hoje quem está acompanhando o nosso Radar DN Brasil sabe que a gente saiu da redação do DN, está gravando aqui direto na Avenida da Liberdade, essa avenida tão emblemática e que significa tanto para portugueses e todos que moram aqui. É um local que nos traz efetivamente a lembrança diária do que é o 25 de abril, não é isso, João? E eu converso agora com uma das pessoas que mais sabem, que mais consegue analisar para a gente qual é a conexão dessa data, do 25 de abril, com o nosso Brasil também, com a vida que a gente tem hoje. João Gabriel de Lima, jornalista, investigador, obrigada pela participação aqui hoje com a gente, João. Eu que agradeço o convite. Bom, o 25 de abril é uma data histórica para Portugal, mas não só para Portugal. Quando a gente olha aí do ponto de vista do mundo daquela época, a gente vê que teve um fenômeno muito interessante no final do século passado, que foi um dominó, um efeito dominó de queda de ditaduras. Várias ditaduras caíram, ditaduras europeias, ditaduras da América Latina como a nossa, a ditadura brasileira, e depois ditaduras comunistas do leste europeu. E a primeira pecinha do dominó foi Portugal. Portugal foi o primeiro país do que os historiadores chamam da terceira onda da redemocratização. Caiu a ditadura em Portugal, caiu a ditadura na Espanha, caíram todas essas ditaduras. Então, o 25 de abril não é apenas a data histórica de Portugal, mas é o começo de um fenômeno muito bacana de democracias no mundo. Agora, eu acho que Portugal sente um orgulho, é bonito que a data nacional portuguesa ela seja o 25 de abril, 25 né? de abril seja a recuperação de uma democracia. Não é uma guerra, não é um evento militar. É um evento de uma recuperação de uma democracia. E eu acho que eu moro 5 anos aqui em Portugal, todo ano eu venho, esse ano eu vou vir de novo com o meu cravinho, né? No 25 de abril. Quando o João diz todo ano eu venho, esse ano venho de novo, é vir para cá, exatamente aqui onde a gente está, não é? Descer a Avenida da Liberdade é emocionante, com o seu cravo, porque eu sou brasileiro, eu moro muito tempo aqui, mas eu acho que é uma festa de Portugal, mas não só de Portugal, mas todo mundo que é democrata, todo mundo que gosta da democracia. Esse ano uma coisa interessante também, eu li um livro chamado Revolução, do escritor português chamado Hugo Gonçalves. Eu achei muito interessante porque vários brasileiros que eu conheço leram esse livro, e esse livro é um livro que mostra muito bem uma ficção, mas se passa no 25 de abril, e ele mostra uma outra coisa que eu não tinha me tocado também. Todo o período do 25 de abril, não só a data 25 de abril, foi um período turbulento, esse período que se seguiu ao 25 de abril, mas foi um período que Portugal se discutiu como país. Afinal, o que nós queremos ser? Nós queremos ser uma ditadura comunista? Nós queremos voltar a ser uma ditadura como era antes do salazarismo do 25 de abril? Ou nós queremos ser uma democracia? Foi uma época de muita efervescência aqui em Portugal, e Portugal optou pela democracia. Portugal escolheu a democracia, escolheu escrever uma Constituição, escolheu tirar os militares do poder e escolheu ser o que é hoje. Portugal, como todos os países do mundo, tem seus problemas, suas discussões e tal, mas é um país democrático, é um país onde se discutem todos os projetos, todas as ideias, e se escolhe às vezes um governo mais à esquerda, às vezes um governo mais à direita, mas é uma democracia muito consolidada. Como em toda democracia, não é? Agora, João, vamos voltar então um pouquinho na história, porque quando você fala do que Portugal escolheu, não é? Portugal escolheu esse caminho, escolheu consolidar a democracia, e você cita os militares. Acho que é importante a gente voltar então à forma como o 25 de abril se deu, que na realidade começa também com militares que decidem tomar as ruas. Se a gente for falar especificamente do que foi o dia 25 de abril, do que foi o dia da Revolução dos Cravos, o que aconteceu nesse dia? O que aconteceu nesse dia havia militares do exército português que estavam extremamente satisfeitos com várias coisas, entre elas a absurda guerra colonial. Portugal começou uma guerra em várias frentes, que era uma guerra impossível de ganhar, para manter as suas colônias, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, uma guerra em África, uma guerra na África. Esses militares se rebelaram e esses militares iniciaram uma guerra, uma revolução, digamos assim. Um movimento, não é? Movimento. E esse movimento, ele foi iniciado tendo como senhas duas músicas. Exato. Uma música era E Depois do Amor, que era uma música que tinha concorrido no festival Eurovision daquele ano. E a outra, Grândola Vila Morena, que é um símbolo, é um hino
do 25 de abril, porque foi no momento que essa música tocou no rádio que foi dada a senha para que os militares saíssem dos quartéis e tomassem as ruas. E aí acontece uma outra coisa muito bonita, de onde veio o nome Revolução dos Cravos, que uma senhora, uma funcionária de uma empresa que ia fazer uma festa naquele dia, a empresa havia comprado cravos para a festa. Aí quando viram que havia um monte de gente na rua, a gente não quer mais os cravos. Ela pegou os cravos e foi levar para casa. Quando ela vê os soldados indo derrubar o poder, ela dá um cravo para um dos soldados que coloca no fuzil. E aí todos os soldados começam a colocar cravos nos fuzis. Isso gerou uma imagem que... muito impactante. Não havia redes sociais em 1974. Mas se tivesse alguém que cuidasse das pessoas, não teria uma ideia melhor, que era uma revolução em que os soldados vêm com armas e as armas têm flores. Flores dentro. Isso é muito bonito. Então, foi isso que aconteceu, quer dizer, foi na verdade uma revolução militar, né? Revolução militar que foi abraçada pelo povo. Depois você vê todas as fotos dos dias seguintes, a própria população cansada da ditadura abraça. Então, outra coisa bonita, só para encerrar, se você me permite, porque claro eu sou jornalista e você também é jornalista. Né? Uma coisa muito bonita, eu vi um documentário também recentemente, viu vendo coisa sobre o 25 de abril, eu vi um documentário recentemente que mostra os jornalistas depois do 25 de abril. Havia censura nos jornais. Exato. E eu vi vários jornalistas dando o seguinte depoimento. Eu não sabia, eu não lembrava como era escrever sem um censor, sem a preocupação de fazer um texto que fosse censurado. Pela primeira vez eu comecei a escrever com liberdade, eu pude escrever tudo que eu queria. Isso é outra coisa muito bonita, porque a primeira vítima da ditadura é a liberdade de expressão, né? Exato. E a primeira coisa bonita da democracia é quando essa liberdade é recuperada. E agora, falando em liberdade recuperada, eu acho que é importante também a gente trazer isso para os dias de hoje, não é, João? Você já toca um pouquinho nesse ponto na sua análise, né? Mas o que é o 25 de abril hoje? Para todo mundo, né? Ou seja, para Portugal, claro, mas para a gente enquanto pessoas. O que é o 25 de abril? O 25 de abril é uma lembrança de que ditadura não é uma coisa legal, democracia é melhor que ditadura. O 25 de abril é um orgulho da democracia. O 25 de abril lembra isso. O slogan do 25 de abril é independentemente de esquerda ou direita. 25 de abril sempre, fascismo nunca mais. É um slogan que é um dos slogans que as pessoas usam quando estão descendo a Avenida da Liberdade. Então eu acho que é muito importante para um país que viveu uma ditadura, isso vale para Portugal, isso vale para o Brasil, lembrar como é que era naquela época e não era bacana. É bacana a gente preservar essa possibilidade da discussão, de você ter no Brasil e em Portugal projetos de esquerda, projetos de direita, discussões, soluções de compromisso. A gente nunca consegue implantar tudo que a gente quer, porque a gente tem que discutir com quem pensa diferente, mas isso é a democracia. Claro, então eu acho que o grande significado do 25 de abril é lembrar isso. Ditadura não é bacana, democracia é.